Finish him. Fatality. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo França, você já conhece, esse é o canal Lord Nerd, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer um vídeo novo, um vídeo diferente. Hoje a gente vai falar sobre videogame, porque eu também, como bom nerd, também gosto muito de videogame. E hoje eu quero falar sobre o novo jogo de Mortal Kombat. E por que eu não gosto, por que eu não jogo, por que eu desanimei com a franquia, com os jogos de Mortal Kombat, eu vou falar um pouquinho pra vocês. Mas antes da gente começar esse vídeo, vocês começarem a brigar, a me xingar e a criticar, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem o seu comentário, ative os sininhos para receber notificação quando houver vídeo novo e compartilhe esse vídeo com os amigos, com quem gosta, com as pessoas que também gostam de videogame, que gostam de notícias do mundo nerd, de notícias do cinema e dos super-heróis, enfim. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, eu quero começar a contar um pouquinho da minha história com Mortal Kombat, como é que eu conheci o jogo, como é que eu gostei da franquia e por que hoje eu estou tão triste, estou tão desanimado com a franquia Mortal Kombat. Round 1. Fight! Eu me lembro que quando eu joguei Mortal Kombat pela primeira vez, lá em meados da década de 90, no comecinho da década de 90, era um jogo que surpreendeu a todos pela qualidade gráfica, ou seja, um jogo que trazia uma qualidade gráfica muito grande, né, numa época que imperava os jogos 16 e 32 bits, né, os jogos em 2D. Apareceu do nada um jogo de luta que mais parecia uma mistura de game, uma mistura de filme, com uns gráficos muito bons e que tinha combos muito legais, que tinha um som, né, ou seja, que tinha uma música muito bacana, uma música muito boa. Então surpreendeu a todos, e um jogo que caiu muito rápido no gosto das pessoas, porque era uma novidade, era uma coisa totalmente diferente para nós daquela época, que era acostumado a jogar Street Fighter. Então você tinha um jogo de luta e que tinha uma inovação, tinha uma novidade, que era finalizar, que era encerrar a batalha com um golpe fatal, ou seja, você tinha a possibilidade de aplicar uma fatalidade, de aplicar um golpe fatal no seu adversário. E era uma coisa que ninguém queria, era uma coisa que ninguém tinha vontade de passar, uma situação muito constrangedora, né? Você ter a possibilidade de ter a cabeça arrancada, o coração, ou ter a cabeça eletrocutada. Então isso não era muito legal. E a galera do Flipper zoava geral, então ninguém queria morrer, ninguém queria perder no Mortal Kombat. Mas naquela época, como eu disse, era uma novidade. Então aquilo soava muito mais como uma surpresa, como algo diferente, do que propriamente uma violência gratuita ou alguma coisa desnecessária. Era legal por ser uma novidade, por ser algo diferente. E os anos foram passando e o jogo foi se desenvolvendo. Foram chegando mais personagens, o jogo foi ganhando novos cenários, novos golpes, novas fatalidades. Ou seja, o jogo foi se incrementando e foi diversificando, que era muito legal, que era muito bacana. E aliado a isso, né, juntamente com o filme e as animações, uma história muito legal foi enredada em toda a mitologia de Mortal Kombat, que eu gostava bastante, que era a possibilidade de você passar para outros mundos, atravessar através dos portais, dos torneios, entre vários campeões de vários universos, ou seja, era uma história legal, uma história bacana, em que os lutadores disputavam entre si para ver quem era o melhor lutador dos universos, ou seja, das dimensões ali que envolviam toda a história do jogo. Então eu achava bem legal, tinha todo o lance do Shao Kahn, querer invadir a Terra, trazer os seus exércitos, as criaturas horrendas, enfim. Era muito legal, era muito bacana. E fora que tinha também então, as disputas, tinha as tretas dos personagens, né, as disputas e as histórias individuais, as batalhas entre os clãs. Então tudo isso deixava a história de Mortal Kombat muito mais interessante ainda. Ou seja, aliado ao jogo que era muito bom, ainda tinha uma história bem bacana. Ou seja, que virou HQ, que virou livro, que virou filme, que virou várias coisas interessantes. Ou seja, vários derivados da franquia Mortal Kombat naquela época faziam a cabeça da meninada. E eu associava muito, e eu tinha uma referência muito parecida, semelhante com Mortal Kombat, com os desenhos que eu gostava na minha infância, que era He-Man, Os Mestres do Universo, Caverna do Dragão, enfim. Então eu tinha uma referência muito boa de Mortal Kombat nesse sentido. Então Mortal Kombat fez parte da minha infância e da minha adolescência, assim como Street Fighter, Fatal Fury,
Double Dragon, The King of Fighters, Super Mario, enfim, todos os jogos que eu jogava na minha época de infância e adolescência, Mortal Kombat fazia realmente parte também, e é um jogo que até então eu gostava muito, que eu tinha um apreço muito grande pela franquia e pelo jogo de Mortal Kombat. Mas de alguns anos pra cá, o jogo resolveu subir um pouco o tom da violência, sabe? Os golpes ficaram mais pesados, sabe? E eram coisas que não só provocavam um maior dano físico no jogo, mas que também causavam uma fadiga visual muito grande, ou seja, causavam um certo incômodo em assistir toda aquela violência exagerada. E aquilo foi me incomodando um pouco, aquilo foi me deixando um pouco até constrangido, sabe? Eu ficava me perguntando, mas cara, muita violência, muitos golpes. Eu comecei a perceber isso já no Mortal Kombat 9. Na época eu lembro que eu tinha o PlayStation 3 e eu adquiri o jogo. Por sinal, um jogo muito bom, com gráfico, com os combos muito bons. E principalmente a história, o modo história do jogo era muito interessante. Mas quando eu comecei a jogar o jogo, eu percebi que era um excesso de violência muito grande. Principalmente por uma modalidade de golpe chamada raio-x, né, ou X-Ray, que possibilitava o personagem aplicar um golpe, né, durante a luta, um golpe muito violento, que ora ou dilacerava a carne do personagem, ou quebrava os ossos, sabe, ou enfim, era uma truculência e uma violência que a mim me incomodava bastante. Não sei se porque na época meu filho já estava crescendo, ele tinha ali por volta de 3, 4 anos, e ele queria sempre jogar aquilo e aquilo me incomodava, uma criança, né, da idade dele sendo exposta ali a toda aquela cena de violência, então eu evitava jogar um pouco. Mas mesmo jogando sozinho, né, mesmo utilizando o jogo ali só, aquilo começou de uma certa forma a me incomodar um pouco. E depois que eu percebi que a franquia começou a adicionar alguns personagens como Freddy Krueger, Jason Voorhees, Leatherface, Predador, aí eu percebi que realmente o jogo tinha perdido a essência de um jogo de luta, sabe? E começou realmente a priorizar a tortura, a carnificina, sabe? De forma muito sombria e aterrorizante. E isso realmente foi o que me fez deixar de gostar, deixar de me empolgar, de me entusiasmar tanto com Mortal Kombat. E muita gente pode pensar, mas é só um jogo, isso não tem nada a ver com a vida real e tudo. Mas o que me incomoda é você estar constantemente exposto a esse tipo de violência, esse tipo de cena, sabe? Principalmente essa geração de hoje que é tão indiferente a tanta coisa, né? Os problemas reais que realmente acontecem na nossa vida, e a gente não tem ideia, não sabe como é que o inconsciente, como é que o psicológico de cada um vai reagir diante de todas essas cenas. Então é isso que de certa forma me incomoda, porque infelizmente, como eu disse, essa geração está cada vez mais distante, ela está cada vez mais a par, né, dos problemas reais que a gente enfrenta. Mas enfim, isso é caso particular, e longe de mim dizer ou fazer aqui qualquer tipo de comparação, sabe, ou de alusão com o aumento da violência em função de jogos. Eu nunca fiz isso. Inclusive, eu até já combati, eu até já critiquei bastante em muitos casos em que ocorrem atentados à bala, né? Ou seja, pessoas invadem escolas atirando, né? E muitos especialistas e muitos psicólogos dizem que é em função da quantidade de violência que existe nos jogos. Mas, por um lado, eu vejo que realmente a violência é em excesso, mas isso tem muito a ver com a pessoa que está ali atrás da tela, ou que está ali com o joystick na mão. Ou seja, não dá para você generalizar ou dizer que pessoa A, B ou C, porque a gente não conhece, a gente não sabe, não compreende o íntimo de cada um. Mas falando novamente sobre o jogo, essa semana saiu um vídeo do novo Mortal Kombat, né? A edição de número 11. E como sempre o vídeo traz muita cena de sangue, muita fratura, muita carnificina, certo? Então eu devo confessar que eu não estou nem um pouco entusiasmado, sabe? Eu não estou nem um pouco interessado em jogar esse jogo. Até porque para mim a essência do Mortal Kombat, ela, com o tempo ela se perdeu, sabe? Toda aquela habilidade de fazer os combos, sabe? Que eram muito legais. De realmente disputar um jogo de luta, uma disputa de um combate. Eu acho que ela se perdeu e deu lugar a essa violência muito exacerbada, sabe? Essa violência muito gratuita. Enfim, então para mim hoje, o que eu digo é, Mortal Kombat não é mais um jogo interessante, não é mais um jogo que me empolga e que me deixa entusiasmado em jogar, simplesmente pelo uso excessivo, ou seja, pela quantidade de cenas violentas e de golpes, sabe? De tudo aquilo que exagera um pouco na hora de se apresentar, na hora de se mostrar nos combates,
parece, a impressão que dá é que o objetivo não é mais combater, não é mais lutar, e sim infligir dor e sofrimento ali ao oponente. Isso para mim não é legal, isso para mim não é interessante. Mas é lógico que essa é a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas de antemão eu já quero agradecer a você que permaneceu aqui com a gente até o final do vídeo. E eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários, você concorda? Você acha que Mortal Kombat realmente também é um jogo hoje muito violento, ou se você não se importa? Deixa aí seu comentário, deixa aí sua opinião com relação ao jogo, com relação à franquia, pra gente comentar, debater e discutir sobre esse assunto. Beleza? No mais, eu peço mais uma vez a vocês que não são inscritos que se inscrevam no canal e acompanhem a gente aí nos nossos vídeos, nos nossos toy makes, nos nossos reviews, para que a gente possa aí estar trazendo mais material, trazendo mais vídeo legal para vocês. Beleza? Então, valeu, galera!